Flipipa, tem a honra de receber, em sua 8ª edição, José Luiz Peixoto. E para mediar nesse bate-papo, Dácio Galvão. O espaço agora é todo de vocês. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar diante de uma figura exponencial do ponto de vista do processo criativo literário de língua portuguesa, mas para o mundo, conforme nossa apresentadora já falou, José Luiz Peixoto, uma figura que já nasce carimbada para o mundo literário por nada mais, nada menos do que o genial José Saramago. Ele ganha o prêmio José Saramago e aí vem a chancela imediata do patrono, de forma anterior, né? Colocando já o José Luiz Peixoto como uma promessa, ou profetizando o grande escritor contemporâneo de língua portuguesa, que ele poderia ou já estaria a vir a ser. E a história mostra que, de fato, ele passa a ocupar esse espaço, dentro dessa característica que vocês vão perceber de modéstia, mas de profunda sensibilidade. E aí, o nosso tema, eu já começo, Luiz, a puxar assim, ele parte exatamente da vida da aldeia Galveias para o mundo, desse localismo para o cosmopolitismo. E, a partir daí, começa a iniciar a sua obra entre vamos dizer, essa base, essa matriz da sua aldeia, no Alto Alentejo, Portugal, e ganha o formato de romance, de dramaturgia, de poesia, enfim, de migração para outras linguagens. Com a palavra, José Luiz. Olá, muito boa noite. Para mim é um enorme prazer estar aqui. É a primeira vez que estou aqui. Agradeço muito o convite do Dácio. Agradeço toda a simpatia com que fui aqui recebido. E efetivamente, para mim, muitas vezes falar daquilo que escrevo é falar dessa palavra, que em muitos lugares começa por ser uma palavra desconhecida, mas que eu faço questão de explicar o que é que significa, que é esse nome, Galveias. Galveias é o lugar onde eu nasci. Hoje é um lugar onde vivem 1000 pessoas. Quando eu era criança tinha um pouco mais. Infelizmente, o interior de Portugal vem passando por um processo de envelhecimento da população, de perda de população. Ainda assim, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, principalmente quando estou em lugares maiores, onde há mais população, é que 1000 pessoas é muita gente. 1000 pessoas é muita gente. 1000 pessoas é 1000 vezes cada um de nós. 1000 pessoas é 1000 vezes o mundo que cada indivíduo comporta. E, efetivamente, a minha escrita tem passado por muitas formas, em termos de géneros. Comecei na adolescência com a poesia, quando ainda morava em Galveias. A poesia, eu acho que é um género que acaba por ser muito atraente para essa idade, para a adolescência. Naturalmente que é um género que depois também traz outros desafios para outras idades, mas eu acho que na adolescência acaba por ser numa idade em que se passa por transformações tão grandes, em que muitas vezes temos dificuldade de saber quem somos. A poesia muitas vezes é como que alguém que nos ouve e também alguém que nos dá uma ordem, de certa forma, alguém que não nos julga. Mas depois a minha escrita evoluiu para outros géneros. Aquele que acabaria por ser o meu primeiro livro é um livro curto que eu, quando escrevi, não tinha ainda a consciência de que estava a escrever um livro.
publiquei-o 4 anos mais tarde, numa edição de autor, e é um livro que chegou aqui ao Brasil 15 anos depois dessa edição de autor. A primeira edição em Portugal foi feita no ano 2000, aqui foi publicado no ano 2015, mas, no entanto, encontrou, pode-se dizer, muitos leitores. É um livro que se chama Morreste-me, e que foi um livro que eu escrevi a partir de um tema muito pessoal, que foi a morte do meu pai. Na época, eu tinha 21, 22 anos, a escrita já era algo muito presente na minha vida, embora ainda de uma forma muito íntima, muito de mim para mim. Publicava apenas algumas coisas num suplemento juvenil, mas quando depois houve essa perda do meu pai, comecei a escrever um texto que foi crescendo e que se tornou nesse texto, que eu não identifiquei logo como um livro, só muito mais tarde, quando escrevi o meu primeiro romance, esse que se chama Nenhum Olhar, ao qual foi atribuído o prémio José Saramago e que mudou a minha vida, é que pensei primeiro em publicá-lo, porque, sendo um texto muito curto, eu tinha condições de o publicar, refiro-me ao Morreste-me, e que depois foi publicado para um público mais vasto por uma editora e fez também o seu caminho. E a partir daí até agora tem sido 25 anos de escrita, com muitas experiências de escrita. A sua escrita migra para alguns outros códigos, né? Por exemplo, o teatro, dramaturgia. Acho que você fez referência em algum momento de que, quando você passou a escrever para teatro, os seus personagens de romances passaram a absorver, digamos assim, um aspecto mais cenográfico, mais, não sei se mais humanizado, mas com um detalhe de que refinou na medida em que você escreveu para teatro, sempre sobre encomenda, né? Mas teve esse ganho aí, me parece, que na medida em que você construiu personagens para o teatro, essa construção, esse processo de construção passou a influenciar personagens de outros romances que você veio a escrever, isso? Sim, o teatro foi uma forma de escrita que surgiu de uma forma imprevista, e que, na verdade, foi e continua a ser muito prazerosa para mim. Neste momento mesmo estou a escrever uma peça de teatro, e é curioso porque eu nunca escrevi teatro por minha iniciativa. Foi sempre convites, foi sempre propostas, na verdade foi sempre encomendas feitas por grupos de teatro. E isso para mim é muito interessante, porque não foi algo que nasceu naturalmente, foi alguém que me desafiou, e isso de alguma forma provocou-me para chegar a lugares e a escritas que eu talvez por mim não tivesse chegado. E eu não tenho nenhum problema com isso. Sinto que muitas vezes há uma ideia que eu não considero certa, de que se houve alguma vontade exterior ao autor, então é impuro. Eu não considero isso. Eu acho que o facto de ter havido outras pessoas que me fizeram propostas, e propostas até muito concretas, com um número de autores, com temas, com tudo isso, foi desafiante para mim e fez-me evoluir, porque uma coisa que eu sempre gostei foi de trabalhar com outras pessoas, e a escrita é, por natureza, uma tarefa muito solitária, e por isso houve múltiplos projetos na minha vida que surgiram, sobretudo por questões profissionais, porque a partir de 2001, no que foi o ano em que ganhei o prémio José Saramago, eu decidi tornar-me escritor profissional, e isso, por um lado, não é fácil, por outro lado, exige uma série de decisões práticas de escrita. E para mim o teatro surgiu nesse contexto,
E, entre outros projetos que eu tive ao longo dos anos e que para mim me têm sido muito interessantes, eu tenho feito trabalhos, por exemplo, alguns assim, entre os mais imprevistos, eu já fiz, por exemplo, um libreto para uma ópera, eu já fiz um projeto com uma banda de heavy metal, eu já fiz projetos com múltiplos artistas de outras áreas, fotógrafos, pintores, pessoas das artes plásticas. E isso, para mim, até porque há uma coisa, eu não consigo escrever um romance atrás de outro romance. Não consigo. O número de... Aquilo que eu consigo escrever é limitado, não é infinito. E por isso, quando eu termino um romance, normalmente eu esgotei-me. E não consigo escrever outro romance, mas consigo escrever outras coisas, principalmente se forem coisas que me surpreendam. Eu adoro que me façam propostas. Mas nesse seu processo de escrita, me parece que os referenciais para você são diversos, né? Os referenciais para a sua produção de escrita são diversos. Sim. Né? Então, por exemplo, a música, ela pode estar presente. Cemitério de Pianos, por exemplo. Sim. Você se refere em algum momento como uma estrutura, digamos assim, de uma escrita musical. Sim. E quando você fala em heavy metal, por exemplo, você também transita com Joana Raime no Brasil, com Maria João lá em Portugal, quer dizer, uma diversidade de gêneros. Dentro do fado também, né? O Jorge Palma também você teve relação. Então, isso lhe põe assim dentro de uma possibilidade mútua, né, de usar as linguagens. E essa musical, eu creio que, se eu não estou equivocado, você é um grande admirador do Ratos de Porão. Sim. E também do João Gordo, né? Claro, grande João Gordo. E do Sepultura. E não só. E do Sepultura também. Também. Como é que isso funciona dentro da sua estrutura de escrita, por exemplo, com o livro, com o romance Cemitério de Piano? Olha, eu considero-me uma pessoa bastante eclética a vários títulos e a nível musical também, embora eu acho que tenho uma vocação assim para a música mais pesada, mais para o... Logo, ainda na infância, eu comecei a ouvir música bastante pesada, que foi ficando cada vez mais dentro desse género. Ainda tenho alguns resquícios disso, mas hoje já sou um senhor de 50 anos, já está um pouco no passado e na verdade hoje sou efetivamente eclético, ouço todo o tipo de música e além desses géneros que falou, eu ainda trabalhei com pessoas de outros géneros musicais, desde o mais tradicional, como o fado ou como o canto alentejano, que é um tipo de música coral que existe no Alentejo, ou as marchas populares, que é a música tradicional daquilo que são os nossos santos populares, que é comparável às festas juninas aqui no Brasil, até música erudita, a ópera, né, que você falou. Ópera, black metal, tudo. E eu adoro. Ainda hoje, uma pessoa me estava a falar de uma música do Caetano Veloso, que talvez conheçam melhor do que eu, mas que tem umas palavras lá, uma diz qualquer coisa: quando você quer que seja revólver, eu sou coqueiro. Sabem qual é essa música? Eu adoro isso. Eu, quando querem que eu seja revólver, eu sou coqueiro também. E quando querem que eu seja eunuco, sou garanhão. Também é uma que está lá. Porque eu adoro, eu odeio o estereótipo, odeio o preconceito, odeio que quando se olha para as pessoas e se pensa que já se sabe quem é que aquela pessoa é. Eu acho isso ridículo, acho que a literatura é contra isso. E uma coisa que eu adoro é, por exemplo, eu ter nascido nesse lugar onde não se ouve um carro à noite, mas onde eu ouvia Ratos de Porão no fim dos anos 80, e eu ouvia Olho Seco, Cólera, Garotos Podres, uma série de bandas normalmente da periferia de São Paulo.
E na altura eu estava ali com os pastores de ovelhas a imaginar a periferia de São Paulo. E eu acho isso incrível, agora que eu conheço um pouco de São Paulo, não é? Acho isso incrível. Mas também vos devo dizer, quando eu saí de lá, principalmente quando eu saí de lá, eu também percebi todo o valor daquele lugar e daquelas personagens e daquelas figuras. E eu acho que, em certa medida, essa história é um reflexo de um aspecto importante da história contemporânea de Portugal. Porque Portugal teve uma mudança enorme, coincidentemente, no ano em que eu nasci. Não é? Em 1974, Portugal mudou de regime. Existia uma ditadura que começou em 1926 e que terminou com a Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974. Em Portugal, até toda a gente sabe onde é que estava nesse dia. Eu nasci em setembro, por isso eu estava na barriga da minha mãe, 25 de abril, estava num lugar ótimo. E uma das grandes características desse regime era o isolamento. Portugal era um país isolado dentro da Europa, dentro do contexto internacional. Era um país que tinha 3 guerras com países ou com espaços que eram colónias, ou tinha uma guerra em 3 frentes, na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique, mas sobretudo era um país isolado. Aliás, uma das coisas que as pessoas sempre falam é que nesse tempo não havia Coca-Cola, por exemplo, não havia rock and roll, Portugal estava fechado. E depois, quando mudou o regime e quando eu também comecei a abrir os olhos e a ter alguma consciência, foi um momento em que o país se abriu. Houve muitas mudanças, não só sob o ponto de vista político e a nível do regime, mas também sob o ponto de vista até dos costumes, da moralidade, dos consumos culturais. E eu sinto que sou também um pouco filho disso, não é? Dessa explosão do rock and roll, pronto, essa vontade de descobrir o mundo, e que no meu caso tinha muito que ver com essa música desse género, porque, como eu disse, é uma das minhas vocações. Ainda hoje, pronto, eu ouço muitos géneros musicais, mas esse é aquele que eu sou especialista. Uma pergunta que não quer calar é sobre o livro Autobiografia, que obviamente não é a sua autobiografia. Sim. Mas que é uma trama que você sabe falar melhor do que qualquer pessoa, onde você próprio se identifica, o próprio José Saramago também, mas há uma outra matriz ou outras matrizes ficcionadas dentro do próprio romance. Como você poderia, assim, didaticamente, definir esse processo e essa responsabilidade de abordar uma figura nesse nível de Saramago dentro desse, vamos dizer assim, dessa trilogia José Luiz Peixoto, Saramago e uma outra possibilidade que seria a própria ficção? Bem, esse romance chama-se Autobiografia, o que causa logo alguns equívocos e exige alguma atenção. E, efetivamente, aquilo que é mais marcante nesse romance, aquilo que toda a gente sabe em primeiro lugar, é que o protagonista do romance é o José Saramago. Claro, o facto do protagonista do romance ser o José Saramago tem muito impacto, porque José Saramago morreu em 2010, uma figura muito presente na nossa cultura e ainda muito presente até, não é, sob o ponto de vista pessoal. Muita gente que o conheceu, ainda toda a gente que seja leitora tem memórias, não é, da figura do José Saramago, e colocá-lo nesse papel de personagem do romance, efetivamente, foi uma ousadia que, em certos aspectos, me trouxe alguma ansiedade enquanto estava a escrever o romance.
Mas, efetivamente, com esse título, autobiografia, um dos aspectos fundamentais desse romance é, de certa forma, levar fundo uma proposta que já vinha desde os meus primeiros livros e que esteve presente em todos. Como eu vos disse há pouco, o meu primeiro livro chama-se Morreste-me e fala da morte do meu pai, fala do luto depois da perda do meu pai. Ora, esse é um tema muito pessoal, é um tema que me colocou a mim próprio muito presente na própria leitura e na própria percepção que as pessoas têm dessa escrita. Depois chegaram outros livros. Há pouco eu falava da minha aldeia, que se chama Galveias. Eu tenho um romance chamado Galveias. Todos os outros, de um modo geral, colocam esse tema do que aconteceu, o que é autobiográfico, o que é que não aconteceu. E, efetivamente, nesse romance autobiografia, como já tinha acontecido noutros, inclusivamente no que referi o Cemitério de Pianos, existe também o recurso a uma outra área. Ou seja, existe a ficção, não é? Aquilo que é criado, a autobiografia, aquilo que é, de certa forma, recordado, e existe depois aspectos histórico-documentais. No caso, José Saramago, que por acaso eu conheci e tive alguma ligação, mas há muitos episódios da vida do Saramago que eu naturalmente não vivi, não é? O Saramago nasceu em 1921, há muitos momentos da sua vida que são referidos nesse livro e que eu não só não testemunhei, como nem sequer não é, tinha nascido ainda. E nessa medida, nessa conjugação dessas três fontes, nasce esse livro que tem, lá está, alguns elementos ficcionais muito fortes, porque inclusivamente traz personagens dos romances de José Saramago também para o palco do livro, mas depois tem essa figura de José Saramago e alguns momentos da sua vida, e depois tem um outro José que muitas vezes sugere que possa ser eu. Isso aí já deixo depois para a imaginação de quem quiser ler. De qualquer forma, existe aí uma reflexão sobre esta questão de o que é verdade, o que é que não é verdade. E isso tem um aspecto muito prático nas nossas vidas. Não é uma teoria literária que não tem ligação com nada. Eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo. Nas nossas vidas, muito daquilo que nós consideramos ser a realidade, muitas vezes é ficção. É que nós achamos que se está na nossa cabeça e se está assente em coisas que nós vimos, ouvimos, então é um facto. Não é um facto. Muito daquilo que nós entendemos são especulações. Há pouco eu dizia-vos, não é? A ideia de olhar para o outro e acharmos que já o conhecemos. Nós fazemos isso constantemente. E eu não estou a julgar ninguém, eu também o faço, porque nós fazemos isso para sobreviver. Nós precisamos de tentar avaliar o que está à nossa volta para nós termos uma resposta e para nós lidarmos com isso. Mas quanto dessas avaliações é que não são depois absolutamente ficcionais? Quantas é que não foram uma má interpretação que nós fizemos? Muitas. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, até perante os escritores, se quer pedir uma fronteira clara entre o que é ficcional e o que não é ficcional. E essa fronteira não existe. Ninguém a consegue traçar. Até a nossa memória, que é tão importante para nós, a nossa memória que nos define, a nossa memória que é, em grande medida, a nossa identidade, é feita de inúmera ficção. E isso não é triste, até é bonito, em certa medida, que nós tenhamos todos essa visão tão criativa e fantasiosa da realidade e de quem somos. Só que é bom também termos atenção
às vezes até para nos questionarmos a nós próprios, para questionarmos a nossa própria memória, para questionarmos aquilo que, se não for questionado, corre o risco de ser, lá está, um preconceito, uma ideia, uma certeza errada. Zé, seus livros no Brasil, acho que todos já foram Tem editados dois aqui. dois ou três que não foram publicados. Né? Mas você tem um número de livros editados na Europa, nos Estados Unidos, etc. Mas a gente conversando, você deu uma sinalização de que tem uma perspectiva imensa na própria Ásia, né? E aí falamos sobre Goa, Macau, Timor-Leste, como é a própria Coreia do Norte, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, assim, como é a sua literatura, porque esse processo de tradução é um processo que tem uma certa complexidade, né? E aí, um parêntese rápido, eu sei que você traduziu um poeta chinês do mandarim, ou não? Sim, sim, é sim. isso, né? Sim. Mas aí como é que você vê esses processos? Por exemplo, você estava se referindo ao livro Morreste. Né? Traduzir, é mais ou menos como traduzir Guimarães Rosa para o alemão, né? Assim. Aí como é que você avalia esse avanço da boa recepção do seu trabalho no continente asiático? E como é que essa recepção, estrategicamente, que percurso esse português aí, levou a Portugalidade para esses recantos? Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que eu tenho um interesse pessoal pela Ásia, não é? Eu sou estudante de mandarim, sou estudante também da cultura, não só chinesa, mas de outros lugares, e efetivamente escrevi 2 livros ligados com duas realidades muito específicas na Ásia. A Coreia do Norte, que é um lugar provavelmente incomparável com qualquer outro, não só pela questão política e do regime, mas também sob o ponto de vista civilizacional. E escrevi também um livro sobre a Tailândia, que também é um país muito, muito curioso e muito particular do Sudeste Asiático. São países muito diferentes entre si, mas que têm alguma ligação. A Ásia, claro, é um continente gigantesco, e por isso a Ásia acaba por ser também, às vezes, para nós, no Ocidente, uma grande incógnita, porque há diferenças enormes entre a nossa experiência coletiva e a experiência coletiva, digamos assim, da Ásia, não é? Vamos dizer a Ásia como... falar da Ásia como um todo é muito difícil, é assim, transcendente, não é? Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu que na semana passada, neste momento, estava em Foz de Iguaçu, também vos devo dizer, falar do Brasil como um todo também é transcendente. Dizer o Brasil também, muitas vezes, é excessivo, não é? Porque embora exista uma identidade brasileira forte, e eu tenho andado em vários pontos deste país, a verdade é que também é múltiplo e tem realidades altamente diversas. E se me permitem este parênteses, eu estou aqui a terminar uma sequência de viagens que começou em Santos, São Paulo, passou por Foz de Iguaçu, Brasília, Rio de Janeiro, agora estou aqui e devo-vos dizer, a minha cabeça parece que vai explodir com tanto Brasil. É um país imenso, este país. E somo isto também a outras experiências do passado, porque eu já tive a sorte de andar desde o Rio Grande do Sul até a Rondônia, até ao Pará, até o Mato Grosso, etc., não é? E devo-vos dizer, ainda, se me permitem ainda um parênteses na Ásia, para vos dizer uma outra coisa. Eu estou genuinamente apaixonado pelo Brasil. A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 2003 e não foi imediato. Embora eu já tivesse muita curiosidade e me fascinasse também o facto de todas as ligações, o facto de poder estar a falar aqui a minha língua, a língua que a minha mãe me ensinou, não é?
e sentir que estou a ser entendido. Até outra coisa ainda mais forte do que essa, que é ao nível emocional. Sentir que se eu me emociono, consigo comunicar a emoção, que é uma coisa que não acontece noutros lugares, na Ásia muito menos, mas que aqui acontece de uma forma muito direta, e aqui digo Brasil. A verdade é que agora, talvez com uma certa maturidade e com também com mais familiaridade, porque, por exemplo, neste ano de 2024, eu passei 2 meses deste ano no Brasil, não é? Eu devo-vos dizer, eu sinto uma coisa diferente agora. E pronto, e espero que isso possa trazer também literatura, porque uma coisa que eu sinto também é que, muitas vezes, com a escrita eu crio vínculos que não existiam antes. E eu acho isso maravilhoso, porque eu ainda quero ter muita vida nova. Eu não quero que a minha vida esteja já decidida. Eu quero criar vida nova. E agora faço a ligação com a Coreia ou com a Tailândia. Quando eu escrevi sobre esses lugares, eu criei uma ligação com esses lugares, a partir dessa escrita. E hoje, por exemplo, eu sinto que esses lugares não são mais completamente estranhos. No caso da Tailândia, por exemplo, a primeira vez que eu fui lá, aí foi imediato. Fiquei muito fascinado, é um lugar muito exótico, com muitas diferenças. E eu pensei, coloquei para mim o desafio. Eu vou fazer com que este lugar deixe de ser exótico. Eu vou fazer com que... Porque para os tailandeses não é exótico. Para os tailandeses é cotidiano, é comum, é normal. E então eu coloquei esse objetivo. E ainda não o alcancei completamente, mas já está muito mais perto. Em relação à leitura dos meus livros na Ásia, tem acontecido de formas diferentes. Porque, na verdade, a circulação dos livros no mundo acontece de formas diferentes. Por várias circunstâncias. Não só porque são publicados de formas diferentes, são apresentados de formas diferentes, como também os espaços recebem-nos de formas diferentes. E depois também ainda há uma outra coisa, que é, há pouco dizíamos, que aqui no Brasil eu tenho muitos livros publicados, mas curiosamente eles não foram publicados pela ordem que foram publicados em Portugal. E isso tem uma importância na forma como eles são recebidos. O caso do Abraço agora, né? Este Abraço, por exemplo, é um livro de crónicas, é um livro grandinho, tem 500 páginas e foi publicado originalmente em Portugal em 2011. Portanto, foi publicado antes do Autobiografia, que já tinha sido publicado aqui, ou de vários outros que já tinham sido publicados aqui. Mas, por exemplo, nesses lugares, por exemplo, no Japão, o primeiro romance que saiu lá foi o romance Galveias, que foi publicado originalmente em 2014. O segundo foi o romance Nenhum Olhar, que foi publicado originalmente no ano 2000. É curioso, porque se houver alguém que tenha muito interesse e que vá ler esses livros, lê-os numa ordem diferente e por isso também tira conclusões diferentes. Ainda assim, eu acho extraordinário. Neste momento, no que diz respeito a países asiáticos, tenho livros no Japão, na Tailândia, na Coreia, na China, na Índia, no Paquistão e no Bangladesh. E é fantástico. Para mim, é como ter livros publicados noutro planeta. E isso é maravilhoso, embora também vos devo dizer, e falando do tema da tradução, peço desculpa estar a falar tanto, mas é que são temas que também têm muito para dizer. A tradução, eu tenho sempre consciência que eu não escrevi o texto traduzido. Eu escrevi o texto em português. O texto traduzido é fruto do trabalho de quem o traduziu. Para o bem e para o mal,
é também responsabilidade dessa pessoa. E isso é um compromisso que nós temos de aceitar e que eu acho tão bonito, porque eu acho que faz parte daquilo que nós temos de abdicar, do controle que nós temos de abdicar na literatura. Porque quando nós escrevemos um texto, mesmo quando ele é lido dentro da nossa própria língua, ele vai ser lido por olhos que nos são alheios, olhos que nós não sabemos o que é que vão ler. E isso é parte da experiência da humanidade. Isso é parte daquilo que é mais bonito na literatura, na leitura, na escrita, que é um ser humano que constrói um objeto expressivo e outro ser humano que o vai interpretar. No caso da tradução, muitas vezes eu acho comparável com a música, em que nós compomos uma melodia para um instrumento, não é? Por exemplo, para trompete, e outra pessoa vai adaptar essa melodia para flauta, ou para guitarra, ou quando a língua é muito diferente, para tambor, não é? Tentar que aquela melodia que foi feita para trompete consiga sobreviver e ser entendida em tambor, não é? É um grande desafio. Mas esse desafio é parte desta experiência da literatura, porque nós, como escritores, também traduzimos de uma matéria para outra matéria. E quem lê também traduz de uma matéria para outra matéria. E as diferentes línguas tornam isso evidente. Como o teatro. Há pouco falávamos no teatro. O teatro, quando se coloca em palco uma representação de uma peça de teatro, nós também vemos fisicamente aquilo que sempre acontece quando se faz uma leitura, não é? Só que não temos pessoas, não é, a encarnarem as personagens. O fato de, por exemplo, teve um poema seu que foi musicalizado por um grupo, acho que de música popular no Timor-Leste, né? Sim, sim, sim. Chegar assim a recantos, é claro, o Timor-Leste tem a relação com Portugal e tal, mas isso deve levar você a uma reflexão, no mínimo assim, genuína, porque do heavy metal para um folclore, digamos, no Timor-Leste é algo espantoso. Olhem, esse poema em particular, devo dizer que é um poema muito especial e que inclusivamente também já foi musicado aqui no Brasil, mais propriamente em Belo Horizonte, por uma cantora chamada Isabella Bretz. E esse poema não é um poema qualquer, é um poema muito especial para mim, que foi publicado no meu primeiro livro de poesia e que é um poema que eu gosto de dizer quase assim como uma oração, principalmente num lugar onde eu nunca estive. Por isso, como eu nunca estive aqui, eu vou-vos dizer esse poema, que é um poema muito simples e que eu sei de cor. Esse poema diz assim: na hora de pôr a mesa éramos 5, o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5, menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Muito obrigado. Obrigado. Eu não sei se devo ainda perguntar alguma coisa ou fechar com esse poema. O que é que vocês acham? Porque para mim foi o máximo. E aí? Obrigado, obrigado.
Mas, assim, Zé, para finalizar, você é de uma geração que nasce, que produz e que cria dentro de um processo democrático em Portugal. E aí o Gonçalo Tavares, que eu acho que é um pouco mais velho, né? Mas, de qualquer maneira, vem aí. E, num dado momento, se percebeu que a literatura portuguesa ou de língua portuguesa não estava correspondendo em termos de produção, digamos assim, feminina, né? Propriamente, de mulheres, na área da prosa, mais especificamente. Como é que você enxerga isso hoje e que motor? Porque você antes da Revolução dos Cravos, né? Você tinha alguma motivação, digamos, mais panfletária, mais radicalizada, enfim, dentro daquela teoria de que quando se fecha, mais se produz, o que eu não acho necessariamente isso. Mas você nasce nessa linha ascendente, digamos assim, da democracia e produz dentro dela. Então, com inúmeros livros já publicados, essa matriz Gouveia ainda permanece firmemente como uma matriz que alimenta a sua criatividade e, ao mesmo tempo, sustentada nessa áurea da democracia? Matriz de... Galveias, matriz Galveias. Bem, há pouco eu disse que este ano passei 2 meses no Brasil e também passei talvez uns 2 meses na Ásia. Eu estava a pensar isso hoje mesmo, dei-me conta disso, apercebi-me, passei 2 meses no Brasil e 2 meses na Ásia, num ano de 12 meses. Mas depois também pensei uma coisa, mas em Portugal eu estive sempre. Ou seja, quando eu estou aqui, eu também estou em Portugal. Quando eu estou na Ásia, eu também estou em Portugal. Porque não dá para tirar daqui. Vai comigo, não é? E então essa matriz das Galveias, ela está sempre presente. Há uma frase que eu escrevi um dia num texto e que ainda bem que a escrevi, porque assim posso autocitar-me para dizer, e essa frase diz: eu tenho um lugar, por isso nunca me perco no mundo imenso. E efetivamente é assim que eu sinto. Muitas vezes eu sinto que eu nasci numa ilha. No Alentejo, Galveias, é um lugar de povoação concentrada, porque no contexto português o Alentejo é um lugar do latifúndio. Enfim, espero que compreendam isto que eu vou dizer, mas tem alguma ligação até com o sertão, mas é claro, de formas muito diferentes, mas tem alguma ligação assim. Há pouco falávamos, por exemplo, aqui das populações iletradas. Isso também era uma realidade no Alentejo. Os meus avós, pais dos meus pais e pais da minha mãe, não sabiam ler nem escrever, assim como a maioria da população dessas gerações. Porque no Alentejo, ainda hoje, e curiosamente isso é algo que vem desde a Idade Média, as terras pertencem a poucas pessoas e a maioria das pessoas trabalham para essas, não é? Isso vem desde que aqueles territórios foram oferecidos aos aristocratas e à Igreja, e assim se mantiveram, de certa forma. E por isso os lugares são concentrados e rodeados de terras, não é? Existem depois algumas pequenos lugares, não é? Digamos que aqui chamar-se-ia sítios ou assim, mas lá nós chamamos montes, os montes, não é? Que são os mais... Mas as povoações são concentradas. E então eu tenho sempre essa matriz na minha cabeça. Há pouco eu dizia-vos que 1000 pessoas é muita gente e efetivamente é assim. Porque, imaginem, quando se mora num lugar com 1000 pessoas, conhece toda a gente. Até os cães e os gatos, conhece toda a gente, não é? Quando, por exemplo, morre uma pessoa, sabe-se quem era essa pessoa, não é? Quando morre alguém, por exemplo, toca o sino. E há um toque para o homem e um toque para a mulher. E quando começa a dar aquele toque,
Antes, se eu estava perto da minha mãe, eu perguntava porque a minha mãe já sabia sempre quem é que estava para morrer, né? Então, deve ter sido alguém, né? Mas então, quando as pessoas não sabiam, bastava virem à porta e perguntar quem é que morreu. E já toda a gente sabia e havia sempre uma ligação com essa pessoa. Por isso, isso é muito forte. E além do mais, eu acho que nascer e crescer num lugar assim constrói uma forma de estar no mundo que provavelmente é diferente daquela que eu não conheço, mas que imagino, de nascer, por exemplo, em São Paulo, não é? Porque ali somos indivíduos, não é? Sabemos quem os outros são e os outros também sabem quem nós somos. Eu já depois de morar em Lisboa, lembro-me de ter voltado lá e ter ficado surpreendido com a forma como as pessoas contavam coisas da sua vida assim cotidiana. Diziam, hoje dormi mal e não sei o quê. E toda a gente ficava interessado, porque na cidade ninguém ficava interessado por esses detalhes, né? Então, para mim, isso tem muita importância. E hoje em dia, com esta idade e com esta experiência, aquilo que eu escrevo muitas vezes é sobre o próximo, aquilo que é próximo, às vezes até íntimo, porque escrevo muito não só sobre o lugar onde eu nasci, mas também sobre a minha família, sobre mim próprio, sobre aspectos às vezes até um pouco que dão um certo pudor, mas também sobre aquilo que é remoto, sobre aquilo que é absolutamente longínquo e distante de mim. Nós mencionámos aqui, por exemplo, a Coreia do Norte, mas nós podíamos estar aqui horas a falar sobre a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, em muitos aspectos, é uma experiência do outro, é uma experiência de uma realidade em que as pessoas, claro, são seres humanos e têm, não é, partilham a natureza humana connosco, mas têm toda uma dimensão cultural, civilizacional, de valores, que é muito diferente da nossa e que também nos dá que pensar. E isso para mim é muito interessante e acho que tem que ver naturalmente com aquilo que é o centro disto, não é? Vejam só o que nós estamos aqui, por exemplo, a fazer. Juntamos-nos aqui numa noite como essa, com tanta gente lá fora, com tantas coisas para fazer, e nós estamos aqui a falar, a ouvir, eu a provocar-vos, a dar-vos ideias para vocês depois pensarem as vossas próprias ideias, não é? E isso eu acho que é tão bonito e tão, não é, tão forte. E eu acho, a meu ver, que isso nunca vai morrer. Porque isso que existe desde o início dos tempos, antes sem microfone, talvez à volta de uma fogueira, de pais para filhos, em múltiplos contextos, isso é uma experiência de humanidade. E nós continuamos a ser seres humanos. E acho que, apesar de todas as transformações, das revoluções da tecnologia, eu sou otimista. Acredito que vamos sempre manter a nossa humanidade, mesmo que às vezes andemos um pouco baralhados com algoritmos e outras coisas. Obrigado. Bom, pessoal, vocês viram aí que o Zé Luiz Peixoto é bom de papo, né? Mas aí temos o limite, vamos encerrar e agradecer essa conversa boa que ele nos proporcionou. Muito obrigado, Dácio. Nós que agradecemos. Muito obrigado.